Então vamos, nesse instante, buscando elevar os nossos pensamentos, harmonizar o nosso campo mental, os nossos sentimentos, e com muita fé, acompanharmos a prece inicial que a nossa companheira Cláudia fará por nós. E assim, envolvidos por essa energia de amor, de paz, o abraço amigo que a espiritualidade nos deu e nos recebeu com todo carinho, vamos então buscar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, pedindo assim permissão para iniciarmos mais uma parte das tarefas de hoje. Senhor amado, Pai querido, nos abençoe durante toda essa parte das tarefas, nos envolva na sua luz de amor, de paz. Mestre Jesus, que a tua luz nos guie, nos direcione. Espíritos amigos, benfeitores, nos envolva, nos intuam, que nós possamos assim ter um melhor entendimento de todos os aprendizados que nos serão passados nesta manhã. Envolva também, amigos espirituais, a nossa irmã palestrante do dia, que ela possa ser envolvida em muitas energias de amor, de paz, e que possa assim nos transmitir tudo de melhor que ela nos trouxe dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Mais uma vez agradecemos e pedimos para que continuem a nos envolver, a nos acompanhar e que assim permaneçam hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Tem alguém vindo hoje pela primeira vez? Seja bem-vinda, que seja a primeira de muitas vezes. Como nós fazemos, vamos dar aqueles 2 recadinhos, né? O primeiro é que nós possamos realizar o Evangelho em nosso lar, aquele momento abençoado em que nós marcamos um dia e um horário e convidamos a espiritualidade para estar conosco, nos acompanhando, nos instruindo com aquele dia do Evangelho em nosso lar. Então, é muito importante que a gente realize uma vez por semana. Se alguém aqui ainda não faz, né, quiser aprender, pode pegar um folhetinho ali na frente com os trabalhadores, que tem o passo a passo de como nós podemos realizar esse Evangelho. E se quiser também, pode vir acompanhar. Nós fazemos um Evangelho de sustentação, sempre antes de realizarmos os trabalhos da nossa casa, às terças-feiras, às 19 horas, dura em torno de 20 minutos, e aos domingos, às 10 horas. E ali a gente pode aprender e também praticar a doação no Evangelho no lar. A nossa palestra de hoje é com a nossa companheira Bia, trabalhadora da nossa casa, a nossa cantora predileta, que nos auxilia com as músicas. O tema da palestra tão propício, né, para essa época, o mês de dezembro, é que nós nos lembramos do principal da festa, que é Jesus, e o tema é a última ceia. Que Jesus a envolva e que ela esteja inspirada para nos ensinar mais um pouquinho. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Estamos todos ouvindo bem? Preciso arrumar um pouquinho mais o microfone. Tudo certo, Lu? Então tá bom. Vou me esforçar para manter o aqui. Mas, como nós fizemos um aquecimento só no comprimento, eu vou falar novamente.
Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom. Então, que a doce paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nós e nos auxilie mais uma vez nesta manhã, para que nós possamos ouvir, compreender e, mais uma vez, firmarmos o propósito de nos esforçarmos no nosso dia a dia a seguir as suas orientações, a fazer com que a nossa vida se torne melhor, mais pacífica, que nós possamos ter um melhor aproveitamento desta encarnação presente. Última ceia. Então, nós vamos relembrar o momento em que Jesus se reunia com os seus discípulos. Era o primeiro dia da festa da Páscoa. Porque lá comemoravam a Páscoa, era a celebração da libertação do povo hebreu. Então, Jesus estava lá reunido com seus discípulos para participar dessa comemoração, como ele fazia nas outras oportunidades, ou vamos dizer, nos outros anos em que ocorria a Páscoa. E aí, Jesus, estando reunido com os seus apóstolos, ele começou então a partir o pão. Então, partiu o pão e começou a distribuir lá entre os seus companheiros, entre os discípulos. Mas, nesse instante em que ele faz essa partilha, percebe-se um olhar um pouco mais brilhante naquela fisionomia serena que o mestre sempre apresentava. E aí, nesse momento, Jesus comenta que havia chegado o momento de se cumprir os ensinamentos da Escritura. Então, estava por se cumprir. E qual era essa profecia, vamos dizer assim, a profecia das Escrituras? Era de que o mestre seria humilhado e que sofreria muito. Então, havia chegado o momento de que ele fizesse aquele sacrifício maior por todos. E ele esclarecia que esse sacrifício que ele próprio fazia era em prol de demonstrar para todas aquelas pessoas, para toda a Jerusalém, que o sacrifício que era mais importante era aquele em que se procurasse fazer o bem, era aquele em que se procurasse se doar pelo próximo, diferentemente dos sacrifícios em prol de uma causa menos nobre, vamos dizer assim. Porque lá naquela época, as pessoas se sentiam assim, orgulhosas ou glorificadas pelo tanto de pessoas, né? Porque a gente via muito lá no Velho Testamento a questão de um povo tirar a vida do outro, e além de tirar a vida do outro, tinha que demonstrar que aquela vida foi tirada, e aí tinha uma postura assim, um pouco sangrenta demais, vamos dizer assim. Então, Jesus ele queria dizer que o triunfo mais importante era o triunfo sobre as posturas egoístas, sobre a postura orgulhosa. Esse orgulho que, por ter conquistado uma vitória, vamos dizer assim, o que eles entendiam como vitória, mas que, na verdade, ele estava maltratando, tirando vidas, mas eles não tinham esse entendimento. Ou melhor, talvez nós que estivéssemos lá, não tínhamos esse entendimento. Então ele dizia que importava que ele desse
o exemplo. Importava que ele fizesse, que ele se entregasse para aquele sacrifício que estava por vir, por uma causa nobre. A causa nobre, o amor, para que nós aprendêssemos as lições dele a respeito do amor, que nós cultivássemos o amor, que nós cultivássemos a entrega. E ele diz assim, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, onde, como mensageiros de um mundo melhor, vão reinar o bem e a verdade. E ele diz mais, minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na devida construção de suas obras, imolando-se com alegria, ou seja, sacrificando-se com alegria para a glória na vida maior. Então aí ele já está nos dizendo e demonstrando que não é fácil seguirmos os exemplos do Cristo, que requer muito de nossa dedicação, requer muito procurarmos compreender as suas lições. E que não é fácil, não é? E aí, continua Jesus conversando, e ele diz assim, não vos perturbeis com as minhas afirmativas. Por quê? Porque os discípulos ficaram assim, preocupados com toda aquela fala de Jesus. E aí ele continua e diz o seguinte, porque, em verdade, um de vós há de me trair. Então, naquele momento, naquela assembleia, Jesus anuncia que ele seria traído. E naquele momento em que ele faz essa revelação, os discípulos se entreolham, como assim? Se todos nós estamos aqui reunidos, se todos nós partilhamos da mesma causa, como é que isso vai acontecer? E ele continua dizendo que ele chegou a acariciar essa pessoa que iria praticar esse gesto, mas que naquele momento aquela pessoa estava se voltando contra ele. E no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, comenta-se que naquele momento os que não ficavam se perguntando, ficava o Judas Iscariotes, ele ficava que foi justamente aquele que foi o traidor. Então ele permanecia assim, parado, como se não fosse com ele, ou melhor, não participava da conversa, das brincadeiras que todos participavam. E aí, Jesus diz assim, que era necessário que isso acontecesse. E que mesmo acontecendo isso, que importava que ele estivesse pronto para enfrentar os desígnios de Deus. Então, nesse momento, Jesus nos deixa uma lição grande, que é a de nós procurarmos obedecer os desígnios de Deus. É de nós procurarmos não nos revoltarmos com aquilo que nós vemos que não tem jeito. Exemplo, de repente eu nasci com alguma imperfeição. Eu não concordo com aquela imperfeição com quem eu reencarnei. E aí eu me revolto contra Deus. Então, é uma imperfeição que, dependendo da imperfeição, conforme a nossa ciência está evoluída, em muitos casos essa imperfeição ela vai ser minimizada. Exemplo, outros tempos, quando se tinha a lepra, que não tinha como cuidar dessa lepra, então as pessoas eram
excluídas da sociedade, ficavam num outro lugar, não podiam conviver porque ela era transmissível. Mas hoje em dia já não. Hoje em dia a medicina já está desenvolvida e tem todo um cuidado a ser tomado. Então, fica aí uma primeira lição a respeito dessa situação de obediência. Mas aí seguem os discípulos discutindo, né? Quem seria esse traidor? Pergunta Filipe. Aí o André fala, serei eu, mestre, o traidor? E, nesse instante, o Tiago, o filho do Alfeu, ele fala assim, porque Deus não conjura, não faz com que esse perigo não ocorra. E aí Jesus pega e diz o seguinte, pede para que Tiago cale aquela voz que manifesta a pouca confiança nos desígnios de Deus. Isso também faz a gente pensar que muitas vezes nós nos desesperamos diante das situações. Exemplo, a nossa atualidade. A nossa atualidade, onde todos nós estamos envolvidos nessa mesma situação pandêmica. E mesmo assim alguém pergunta, por que Deus permitiu uma coisa dessa? Por que tinha que acontecer isso? Não sabemos, não entendemos, não conseguimos alcançar. Mas nós que estamos aqui, que já procuramos vivenciar a doutrina dos Espíritos, sabemos que Deus é bom e justo e não permite que ocorra nada conosco que não seja necessário para a nossa evolução. Mas mesmo assim, nós esquecemos algumas vezes. Nós esquecemos algumas vezes e ficamos lá ansiosos para que acabe logo, para que termine, para que não chegue o dia que eu faça isso, que eu faça aquilo, que faça aquilo outro. Nos esquecendo da necessidade de tirarmos o aprendizado de toda a situação que vivenciamos. E para que a gente consiga tirar essa lição, é preciso que a gente procure vivenciar o Evangelho de Jesus de forma mais estreita. Então, quando aqui nós estamos, e no momento antes do recado, a Ivete nos convidou para que façamos o Evangelho no lar, é justamente para isso. Para que lá dentro do nosso lar, a gente também consiga se acalmar, a gente consiga se tranquilizar. Que bom que nós estamos aqui, que bom que nós estamos tendo essa oportunidade presencial, de forma cautelosa, mas estamos. Mas é preciso que a gente entenda que não basta só que a gente se dirija a um templo, a um centro como esse, para que a gente se sinta assim, protegido. É preciso que a gente fortifique as nossas lições sobre os ensinamentos de Cristo todos os dias, fazendo o nosso Evangelho. Por quê? Cada dia é diferente do outro no seguinte sentido. Um dia nós estamos bem-humorados, muito confiantes, muito esperançosos. No outro dia, a gente já não acorda assim tão bem. Então, por isso, nós temos a necessidade de recorrer ao nosso Evangelho de Jesus para que a gente procure se tranquilizar. A situação está de uma forma dentro da nossa casa ou dentro do nosso trabalho que nós não estamos conseguindo sustentar. O que fazer? Vamos recorrer ao Evangelho. Até quando eu terei que fazer isso? Sempre. Porque nós somos imortais. Estamos aqui agora encarnados, mas quando nós não tivermos encarnados, nós vamos continuar espírito, continuar em evolução, continuar necessitando de aprendizado e de fortalecimento. Lembrando ainda, nessa fase, falando-se em espírito, lembrando-se de um trechinho lá do filme do Nosso Lar. Quem assistiu, quem leu o livro, deve lembrar que depois de muito tempo que o André Luiz já estava
lá no plano espiritual, já tinha feito algumas experiências, já tinha realizado algum aprendizado, já tinha percebido que ele não era aquela pessoa, que ele não era aquela pessoa tão compreensiva, que ele ainda tinha orgulho. Depois de tudo isso, porque a vontade primeira dele, logo que chegou lá, era rever a sua esposa e seus filhos. E aí, tão logo ele se preparou, enfim, chegou o momento dele vê-los, né, visitá-los no plano terrestre. No momento em que ele vê que a esposa estava casada com outra pessoa, que os filhos já mal lembravam dele, algum sentimento se modificou lá nele, e lá no filme eles representam, baixou a vibração, é comum isso que acontece, o nosso sentimento é sempre de amor. Aí, de repente, eu vejo uma situação que não é aquela que eu esperava ver. Vamos dizer que talvez tenha batido os ciúmes, né? Como assim? Não lembra de mim? Enfim, não é? E aí, lá no filme, mostra ele regredindo ou não, como se ele estivesse regredindo lá para o umbral. Então, assim acontece com a gente. Assim, é a necessidade de nós estarmos vigilantes constantemente, estejamos encarnados ou desencarnados. E aí, Jesus ainda continua dizendo que a maior virtude do discípulo é sempre estar pronto ao chamado da divina providência. Que nós devemos procurar nos manter ligados com Deus através do teu evangelho. Que nós não devemos esquecer a nossa condição de servos. Quando ele fala a nossa condição de servos, ele estava se incluindo, ele estava nos dando o exemplo de que todos nós somos servos de Deus. Independentemente da fé que a gente professe, nós somos servos de Deus. Servos de Deus em todo lugar. Dentro da casa espírita, como nós aqui estamos, em qualquer outro templo, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, aqui na rua, em qualquer lugar, nós somos servos de Deus. E aí nós precisamos nos lembrar sempre disso. Para quê? Porque nós precisamos trabalhar o egoísmo e o orgulho, porque normalmente nós pensamos primeiro na gente, depois a gente vai pensar no outro. Então, pouco a pouco, nós vamos reparando esse nosso comportamento e pouco a pouco nós vamos modificando. E aí, segue Jesus. João está a conversar com Jesus. E aí João fala assim, que ele compreendia tudo que Jesus havia ensinado. Que ele procurava pedir a Deus para que o ajudasse, que ele pedia em oração para que ele tivesse compreensão dos seus ensinamentos e que ele procurasse praticar os seus ensinamentos. Ele também se lembrava que Jesus havia falado a respeito dos escândalos, e quando Jesus falou dos escândalos, ele disse que os escândalos são necessários, mas ai de quem e por quem venha os escândalos. E aí ele questionou, mas como, Jesus? Como que alguém do nosso meio vai fazer isso? Eu não consigo compreender o porquê dessa situação. Eu não consigo compreender a razão porque um de nós que convivemos com amizade, que partilhamos a mesma causa, não consigo compreender como um deles vai trair. E aí,
Jesus silencia e fala assim para João, que os desígnios de Deus são insondáveis, mas que eles são justos e sábios. E que ainda faltava a compreensão de que para que a gente siga esse caminho de Deus, para que a gente consiga transpor a porta da renúncia, a porta estreita da renúncia, assim ele coloca, que nós todos vamos enfrentar a ingratidão, o abandono, que vai ter desentendimento entre os seres mais queridos. E aí nós pensamos, quantos ainda não têm dificuldade para talvez chegar à casa espírita, porque alguém lá na sua casa não concorda com essa prática. Estou falando da casa espírita, mas também pode ser em relação a outra religião, não é? Quantos não sentem a dificuldade? Principalmente quando se tem um problema mais sério, uma fraqueza mais séria, vamos dizer, com qualquer vício, e aí a gente percebe que para que a gente possa se curar daquele vício, a gente precisa de uma força maior. A gente entende que tem uma força maior. E de acordo com o entendimento de cada um vai buscar o seu fortalecimento naquele local onde ele está com mais facilidade de compreensão. E aí as pessoas, outras, quando percebem que as pessoas vão se modificando, que elas procuram ter aquela prática, ou seja, toda semana eu vou em tal centro, ou eu vou em tal igreja, aí as pessoas, aquelas que não são muito favoráveis à mudança, que julgam radical, eles podem não incentivar, podem não compreender, nossa, mas por que você tem que ir lá todo dia? Por que você tem que fazer tudo, ter essa prática todo dia? Você está querendo ser santo? É quase isso, né? Nós estamos querendo nos melhorar, não é? Não vamos virar santos, mas estamos querendo melhorar. E aí, às vezes, tem a resistência das pessoas lá de casa a compreender a necessidade dessa pessoa ir até aquele local onde ela encontrou o conforto. E aí, Jesus fala que, então, para que a gente possa segui-lo, é necessário que a gente tenha firmeza na escolha desse caminho em direção a Deus. Então, nós precisamos estar firmes. Por quê? Aparecerão as dificuldades, aparecerão as incompreensões. E nós precisamos nos manter fortalecidos. E nesse passo também, ele diz, ainda com relação ao escândalo, ele fala assim que era necessário que aquilo ocorresse para que servisse de exemplo para todos, não é? Exemplos de que nós temos fraquezas e nós cometemos erros. Que, embora tenhamos feito qualquer escolha em relação a qualquer religião, em relação a qualquer procedimento correto, nós estamos sujeitos a fraquejar em algum momento, a falhar em algum momento. E daí a necessidade de nós procurarmos nos vigiar, de nós procurarmos orar. E aí, seguindo a história, Jesus vai, então, naquela parte onde que ele compartilha o pão, distribui o pão, parte o pão, distribui o pão para os seus discípulos, e aí ele diz: tomai e comei, é meu corpo. E depois ele distribui uma canequinha de vinho para cada um e diz: bebei, porque é meu sangue
dentro do Novo Testamento. E aí Pedro fica lá todo, nossa, o que será que Jesus está querendo dizer com isso? E pergunta, mestre, o que você está querendo dizer com isso? O que você está querendo dizer com isso? E aí Jesus explica para ele qual era o sentido daquelas palavras. E aí ele diz, amado, está próximo o instante do último trabalho em conjunto. E eu quero reiterar aqui para vocês os meus ensinamentos de amor. E aí ele diz que aquele pão que ele estava partindo representava o banquete do Evangelho. Ou seja, o pão da vida, o pão para nós, espírito, é o Evangelho. É seguir os ensinamentos de Jesus. É observarmos os ensinamentos de Jesus. Por mais que a gente ache difícil, não é? Porque um que deixa a gente assim, pensando na dificuldade é quando fala, eu falo por mim, né? Quando fala assim, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Como assim? Como assim? Manso e pacífico. Porque muitas vezes a gente se destempera. Muitas vezes a gente não desculpa o outro. Muitas vezes a gente esbraveja um pouco mais do que seria necessário. Por mais que nós estejamos no caminho, por mais que nós estejamos procurando ler, procurando entender, mas ainda nós temos essas dificuldades. Por exemplo, com relação ao bem-aventurado, mansos e pacíficos. Não é? Então, por isso, Jesus fala deste banquete, de nós procurarmos vivenciar os seus ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho que ele havia deixado. Se nós formos observar em todo o Evangelho, nós vamos ver que as lições são todas parecidas. O enfoque pode parecer diferente para chegar no nosso coração, porque como cada dia nós estamos de um jeito, então precisa ter uns caminhos, né, diferentes para chegar no nosso coração, não é? E aí, ele fala assim, que com relação ao vinho, o vinho representa o espírito renovador dos ensinamentos de Jesus. Porque nós bem lembramos que antes, lá na lei de Moisés, era tudo não. Não pode isso, não pode aquilo. Caso se conquistasse alguma coisa, tinha sim lá uma forma de ensinar talvez a gratidão. Mas a gratidão era sacrificando um animalzinho, uma coisa ou outra. E aí veio Jesus e simplificou todos os ensinamentos e nos disse, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao teu próximo como a si mesmo, e foi um pouco mais longe, ame aos seus inimigos. Porque muitas vezes nós entendemos que amar a Deus, eu amo a Deus, então não preciso amar aquele meu próximo que eu não gosto, porque ele usou minha roupa, porque ele pisou no meu pé, porque ele pegou... Porque geralmente os motivos, a princípio a gente acha que os motivos são muito fortes. E aí depois a gente vai ver que aqueles motivos para o não perdão ou qualquer outra coisa parecida, eles são tão simplórios quanto esse. Olha, pegou meu tênis. Aí usou minha roupa. Usou a minha roupa a primeira vez antes de eu, por exemplo. Não é? E aí, ele então fala que vem trazer essa renovação de entendimento que nós sentimos dificuldades em cumprir, mas que pouco a pouco estamos cumprindo. E ele diz também que esta prática faria com que nós estivéssemos sempre ligados com Deus, que nós estivéssemos sempre no mesmo idealismo de amor como para sempre, que nós estejamos no mesmo idealismo de amor e que isso vai ser para sempre. E aí, segue lá a conversação
Aí os discípulos ficaram lá maravilhados com o ensinamento de Jesus e já começam a fazer planejamentos para o seu novo reino. E aí eles pensam, nossa, como será o novo reino? Olha, eu vou sair daqui, vamos sair daqui e vamos fazer com que todo o povo de Nazaré entenda e fique com Jesus, escolha Jesus obrigatoriamente. E aí eu pergunto, quantos de nós talvez não tenha feito alguma coisa parecida? Descobrir que a doutrina espírita é ótima, descobrir que tem o Evangelho do Segundo Espiritismo, que ele traz uma compreensão assim muito boa. Então mostra a facilidade de como a gente pode encontrar o reino de Deus. Então, como eu descobri, vou chamar todo mundo lá da minha casa, do meu trabalho, para vir aqui, para participar junto comigo. E aí, quando eu faço esse convite, a pessoa não quer. Como você não quer? Estou chamando você para ver uma coisa boa. Como é que você não quer? A gente faz isso. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu aprender que cada um está no seu momento e que a gente não pode forçar a ninguém a fazer isso. Então, hoje nós temos essa mesma ideia, os apóstolos tiveram a mesma, ou seja, eles não compreenderam de que reino que Jesus estava falando. E nessa incompreensão acerca do que seria o reino, eles começavam lá a discutir, né, e a planejar, fazer tais coisas, né, chamar o outro, forçar o outro, eles vão ter que aceitar Jesus. Por quê? Porque eles seguiam Jesus e claro que todo mundo ficava olhando eles assim de forma não muito legal, né? Como assim está seguindo esse aí que diz que é um rei, mas olha como ele anda, olha a roupa dele. Porque era assim que acontecia, né? Porque a ideia de rei daquele tempo e de agora é a mesma, né? Se a gente vê uma pessoa maltrapilha passar por aí alguém falar assim, nossa, esse aí é o rei dos judeus. Nossa, mas rei? Mas a roupa dentro está meio estranha. Não é? É isso, que nem naquele filme. No filme, o filme que sempre passa, agora eu não vou lembrar. Alto da Compadecida. É esse? Alto da Compadecida. É o que eu estou lendo. Alto da Compadecida. Não sei se é isso. É esse? Então, que a cena é que chega lá, eu não vou lembrar o nome do personagem, então o personagem morreu todo mundo, vamos dizer assim, chega lá do outro lado da vida, e aí tem lá uma pessoa assim, marronzinha, sentada. E aí alguém fala que aquela pessoa marronzinha era Jesus. E aí essa pessoa fala assim para ele, mas você não acha que você é muito escurinho para ser Jesus? Né? Então, gente, que muitas vezes a gente não consegue alcançar a orientação. E aqui aconteceu a mesma coisa. Então, nisso que eles estão lá imaginando como seria esse reino, aí em determinado momento, os filhos de Alfeu, junto com Tiago, pega e fala assim, quem será o maior de nós? E Jesus, enquanto ele conversava com João, ele ouviu essa fala. E essa fala ficava ressoando no ouvido dele. O maior de todos? Como assim, maior de todos? Né? Ele pensava sobre isso. E aí, Jesus levantou-se, tomou de uma vasilha com água, uma bacinha, uma jarra talvez, com água perfumada, pegou lá uma toalha, colocou-a amarrada no alto dos rins, conforme diz as palavras lá de Humberto de Campos. E aí Jesus abaixou, tirou lá a sandália dos discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos. E aí eles ficaram estarrecidos. Como, Jesus? Como você está fazendo isto?
Por que você está fazendo isso? E aí, eles costumavam chamar Jesus de Senhor e Mestre. E aí Jesus disse assim: Senhor e Mestre, eu sou. Porque vós dizeis assim, e assim eu sou. Então, se eu que sou Senhor e Mestre, estou aqui lavando os pés de vocês, que vocês também procurem seguir este mesmo exemplo e lavar os pés de todos aqueles que estão no caminho da vida, para que possa alcançar o reino de bem e de verdade. Então, que quem quiser ser o maior, que seja o menor. Lembrando ainda que Jesus, ele disse: não vim para ser servido, mas para servir. Isso deve estar na nossa mente. Isso deve estar na nossa postura. Por quê? Porque se nós estamos aqui buscando nos esforçar por identificar o tanto de orgulho que temos ainda, identificar o tanto de egoísmo que ainda muitas vezes alimenta as nossas atitudes, nós precisamos nos lembrar que somos todos servos de Deus. Então, se Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir, então o que dirá de nós? Lembrando também que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um capítulo falando que o sacrifício maior que nos é pedido no momento é o sacrifício do orgulho e do egoísmo. Então, não mais um sacrifício parecido com o que Jesus fez. Porque a gente pode imaginar que mesmo sendo Jesus aquele ser de luz, para ele naquele momento foi difícil. A situação pesa, a carne pesa para tais enfrentamentos como ele teve que enfrentar. Mas ele, a todo momento, ele procurava orar e pedir sempre a Deus para lhe dar o fortalecimento necessário para que pudesse passar por todas aquelas situações, por todas aquelas provas. Então, assim nós também devemos fazer. Assim nós também precisamos nos acalmar nos momentos da prova mais difícil. Porque ele disse também que importa que nós que estamos buscando seguir Jesus, que a gente dê o nosso testemunho em toda e qualquer circunstância. Estejamos no momento de tranquilidade ou estejamos num momento de euforia, de preocupação. Nós temos que dar o nosso testemunho. Então, vivenciar o Evangelho significa nós procurarmos dar o exemplo dessa pessoa que procura realmente seguir os ensinamentos. Que nos momentos de contenda, de nervoso, que possa estar rodeando a todos nós, que a gente procure ser aquele que pacifica. E isso dá trabalho. Isso, nós precisamos estar atentos ao nosso comportamento e desejar nos corrigir. Desejar nos corrigir com compreensão. Não somente porque nós ouvimos falar que tem que ser assim. Na verdade, é bom que seja assim, porque vai ser melhor para todos nós. Então, que nós procuremos nos alinhar aos ensinamentos de Jesus, principalmente nesse período de Natal,
que favorece, vamos dizer assim. Favorece porque a atmosfera fica diferente. Parece que nós nos sentimos mais, com mais vontade de auxiliar. Mas também nós podemos observar que, desde o início da pandemia, 9 meses, nós vimos muitas coisas boas, muitas atitudes. Vimos porque foi divulgado, talvez elas acontecessem já, talvez não, com certeza acontecia. Com certeza haviam pessoas que se preocupavam com o outro em levar alguma coisa para o outro. Mas esse momento acabou fazendo com que a gente procurasse olhar mais para a nossa volta, perceber a necessidade do outro, perceber aonde a gente pode ajudar, alcançar uma inspiração de como ajudar. Porque, às vezes, a gente não consegue perceber as necessidades. Mas, pouco a pouco, nós vamos verificando que isso tem acontecido. Então, o exemplo deixado por Jesus nesse último item é que a gente procura, então, ser humilde e simples de coração. Que a gente procure entender que nós podemos ser diferentes na apresentação, mas que por dentro a nossa essência ela é divina. Nós temos a centelha do amor dentro de cada um de nós. Então, não importa como o outro se apresenta, não importa qual seja a escolha do outro, não importa se ele partilha da mesma fé que eu ou não, todos nós estamos no mesmo trabalho para conseguir transpor a porta estreita da redenção. Todos nós vamos passar por essa porta. Nós vamos deixar todos aqueles sentimentos que não são bons, como esses dois que são os principais, o orgulho e o egoísmo, e vamos todos passar por essa porta. Por isso que procuremos, então, entender que ser simples, ser humilde, não quer dizer que nós vamos ficar assim apáticos e que qualquer pessoa vai fazer o que quiser. Não, não é isso. É entender com simplicidade, sem que a gente fique, como que se diz, pensando qual é a intenção do outro. Será que ele pensa de mim? O que será que ele vai fazer comigo? O que será? E pensando e julgando de forma negativa. Que nós procuremos entender que cada um de nós, na atividade que faz, é importante. Todos somos importantes. Não tem o mais importante. Tem o importante. Todas as tarefas são importantes. Se não tiver quem limpe, como é que vai fazer? Se não tiver quem pense, quem desenhe, como é que nós vamos fazer? Se não tiver aquela pessoa que quando nós vamos em qualquer lugar, vamos dizer assim, aí ele é que cuida lá do material da reposição, que é o almoxarife. Se não tiver, como é que faz? Não é? Então, nós somos todos importantes. Se não tiver o coveiro que se interessa em fazer a cova, se não tiver aquele que se preocupa, olha, vamos deixar essa cova mais bonita, vamos fazer um murinho, vamos colocar uma flor. Se não tiver quem se preocupe, olha, agora eu não sei como é que está na questão dos enterros, né? A aparência daquela pessoa ou daquele corpício que serviu de instrumento para a pessoa. Tem alguém que se preocupa em deixar uma aparência boa. Então, que bom que tem essa pessoa. O trabalho dele é importante, não é? Então, a simplicidade é nesse sentido de nós nos respeitarmos na condição em que estivermos, na condição em que fomos.
Não importa se nós temos pouco ou muito dinheiro, se nós moramos no bairro A ou no bairro B. Todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Todos nós temos as mesmas provas. As mesmas provas que é em prol de reformarmos o nosso íntimo. Então, que Jesus possa nos abençoar e que possamos levar esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Lembrando ainda uma fala da doutora Neide Ribeiro, que foi a fundadora desta casa, que ela dizia assim, que o maior sacrifício de Jesus não teria sido esse de quando ele foi para a cruz, mas sim quando ele aceitou o desafio de encarnar aqui na Terra, sabendo que ia passar por tantas. Então, essa é a demonstração da iluminação e do amor de Jesus. Amor esse que nós chegaremos a ter, nós chegaremos a exemplificar. Que assim seja, graças a Deus. E depois de ouvirmos os ensinamentos que nos faz recordar o Mestre Jesus, um dos seus exemplos mais marcantes para a nossa evolução. A humildade como um sentimento de pacificação com todos aqueles que estão à nossa volta. Que nós saibamos aproveitar esses momentos, este ambiente de energias positivas, que esse mês de dezembro nos faz abrir mais os corações, para que nós possamos, com um pouco mais de vontade, de esforço, de buscar esta pacificação no nosso lar, com os nossos amigos e com aqueles companheiros que ainda são mais difíceis conosco, mas que nós sabemos que é temporário, que tudo vai passar e que estaremos em harmonia com este irmão em algum momento. Com os nossos corações agradecidos pela luz derramada sobre nós na manhã de hoje, nós vamos acompanhar a fluidificação das águas que o Kleber fará para nós, e em seguida a Joelma fará as vibrações e a prece final. Com os nossos corações elevados pelos ensinamentos que hoje recebemos, pela lembrança desse amado irmão e mestre que tanto nos ama, que tanto se sacrificou para nos mostrar o caminho que nos levará ao Pai. Somos apenas gratidão, Senhor. E neste momento, te rogamos a fluidificação das águas desta casa abençoada, que tão amorosamente nos acolhe, das águas que estão sobre o balcão, que estão na lanchonete, e nas águas que estão em poder dos frequentadores. Que sobre essas águas, Pai, sejam derramados bálsamos salutares, o remédio necessário que precisamos
para as curas dos nossos males físicos, para o nosso fortalecimento, para que tenhamos força e coragem, Senhor, para enfrentarmos as dificuldades, que na verdade são oportunidades de crescimento. Que possamos, Pai, enfrentá-las com coragem, resignação e fé, para assim darmos mais um passo em direção a Ti, Pai, através de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, com a graça de Deus. E ainda com os nossos olhos fechados, os corações serenos, agradecidos que estamos por essa chuva de bênçãos recebidas nessa manhã, por tantos ensinamentos, chegou a nossa hora de doar o que tem de melhor dentro dos nossos corações. Vibremos, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, que essa luz divina chegue até eles, que eles possam se sentir acarinhados pelos nossos melhores sentimentos. Vibremos também, Senhor, que essa luz chegue nos corações de nossas crianças, todas as crianças do planeta, que elas sejam abençoadas e orientadas para que possam seguir o caminho reto, caminho do bem, caminho do amor. Pedimos também, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que se encontram nos vícios, das drogas, do álcool, que eles possam sentir que ainda há a esperança da mudança pode acontecer, que eles se sintam fortalecidos para que essa mudança aconteça com eles. Pedimos também, Senhor Jesus, que essa luz divina e maravilhosa chegue até os hospitais, fortalecendo, amparando e protegendo os profissionais da saúde, que eles consigam ser instrumentos do seu amor, da cura, e também os que se encontram nos leitos, passando por dificuldades, por problemas de saúde, que eles também sejam amparados pela sua luz divina, pela sua luz do amor, sua luz de cura. Pedimos também, Senhor Jesus, pelo esse nosso planeta, esse planeta maravilhoso, cheio de coisas boas, que ele seja iluminado, amparado, protegido, com energias positivas, com energia de paz e esperança. Pedimos também, Senhor Jesus, que a sua luz divina recaia sobre a caixinha dos nomes que foram deixados aqui, de encarnados e desencarnados, que a sua luz divina atenda e socorra todos os nomes que ali foram deixados, de acordo com a sua necessidade e seu merecimento. Enfim, Senhor Jesus, pedimos, rogamos a Ti, vibrações por nós mesmos, que possamos, Senhor Jesus, conseguir melhorarmos a cada dia, com mais tolerância, com mais paciência, com mais amor ao próximo e amor a nós mesmos. E que essa luz divina e maravilhosa permaneça conosco, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja. E assim, Senhor, agradecidos e alegres que estamos hoje, por essa manhã de bênçãos, por essa casa maravilhosa que sempre nos recebe de braços abertos, onde nos sentimos muito acolhidos e abençoados. Pedimos que essa mesma paz, essa mesma harmonia permaneça conosco no decorrer de toda a semana e que sintamos fortalecidos para que no próximo domingo
estejamos aqui juntos, aprendendo o Evangelho bendito. Que possamos seguirmos aos nossos lares, levando aos nossos e por onde a gente passar, tudo que aqui aprendemos, tudo que aqui absorvemos nessa manhã maravilhosa. Que sejamos guiados com muito amor e proteção. E que essa mesma paz, essa mesma harmonia permaneça conosco, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.